Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Mendonça, sou especialista em dependência química e hoje eu quero falar sobre recaída. Se você ainda entende a recaída como o foco principal da recaída sendo o uso da droga, você verdadeiramente não entendeu ainda o que é o processo de recuperação. Porque muitas vezes eu vejo, quando eu falo que são muitas vezes mesmo, pessoas falando sobre prevenção de recaídas da seguinte forma: se você não fizer isso, você volta a usar droga. Se você não fizer aquilo, você volta a usar droga. Se você deixar de fazer isso, você volta a usar droga. Como se voltar a usar drogas, ou melhor, como se somente você voltar a usar drogas fosse um problema. Como se outros comportamentos, outras atitudes, outros posicionamentos, outros tipos de linguajar, é, muitas vezes um temperamento colérico, um indivíduo muito insano, mesmo sem usar drogas, como se isso não fosse problema. Então, é como se o único problema real fosse o uso das drogas. Então, é mais ou menos assim: esteja como você estiver, enquanto você não usar drogas, está tudo bem. E isso é uma abordagem equivocada. Isso é uma abordagem muito superficial. Porque a questão não é você voltar a usar drogas e ser internado, a questão não é você praticar a desonestidade e voltar a usar drogas por causa disso, até porque não existe uma associação nisso. O que existe, a verdadeira associação que existe, é no fato de que você praticar a honestidade, isso vai afetar o seu estilo de vida. Não é verdade que o indivíduo que pratica a desonestidade, a preguiça, o comodismo, necessariamente ele vai usar drogas, tá? Porque existem milhões de pessoas que são mentirosos, desonestos, preguiçosos e que nunca usaram drogas na vida, e isso tira a qualidade de vida dessas pessoas. Então, enquanto a percepção da comunidade científica, dos profissionais, dos psiquiatras, dos terapeutas e dos psicólogos forem essa, de você não praticar desonestidade para você não voltar a usar drogas, realmente isso se tornará um problema maior. Porque a questão não é a droga, a questão é aquilo que está ao redor, é o que permeia. E muitas vezes a gente vai lá, a gente tira o centro do problema, que é a droga, e tudo aquilo que permeia, que é o que verdadeiramente faz você perder a qualidade de vida, permanece lá. Porque veja bem, se o dependente químico só tivesse usado droga, mas nunca tivesse mentido, roubado, ficado agressivo, violento, hostil, preguiçoso, acomodado, enfim, ele não teria muitos problemas, ele teria um problema de substância química no corpo dele, que poderia levá-lo à morte. Então a droga não é o maior problema, a droga é só o problema mais evidente. Então a questão não é você não usar drogas. Então eu não uso drogas, a minha vida tá boa. Quem disse isso? Para com essa besteira. Isso é uma besteira. Pelo amor de Deus. Isso é um conceito muito rudimentar. É assim, desonestidade vai te levar ao uso. Meu, a questão não é voltar ao uso. A questão é que a desonestidade ela não pode ter espaço na sua vida. A questão é que você tem que compreender que a desonestidade ela não pode fazer parte de uma pessoa, da vida de uma pessoa que está em busca de sobriedade, não de abstenção ou de abstinência de substância. Porque você pode ficar abstêmio décadas e continuar sendo desonesto. E isso continuar tirando sua qualidade de vida. As suas relações elas são muito mais afetadas pelas desonestidades que você comete para conseguir drogas do que o próprio uso de droga. Então muitas vezes você para de usar drogas, mas você continua sendo desonesto, então a desonestidade ela continua ferindo sua relação com a sua mãe, ela continua ferindo a sua relação com o seu pai, com a sua esposa. Então a desonestidade ela é um problema. E infelizmente as pessoas elas só associam problemas ao uso da droga. A mentira é um problema. A preguiça, o comodismo, o desleixo são problemas. O isolamento é um problema.
A baixa autoestima é um problema. E muitas vezes quando você tira a droga, você não tira tudo isso. Você não tira tudo isso. Isso não sai junto com a droga. Tirou a droga, saiu tudo negativo. Muitas vezes tudo isso permanece. Então é necessário entender isso. Olha, eu não vou deixar a desonestidade de lado, porque se eu for desonesto eu uso droga. Até porque isso não é verdade. Não é verdade. Eu não vou praticar a desonestidade, o orgulho, a arrogância, a grandiosidade, o egocentrismo, porque isso afeta as minhas relações interpessoais. Isso me impede de caminhar em direção aos meus sonhos, às minhas metas, aos meus objetivos. Isso não permite com que eu me torne um ser humano melhor. Porque aí eu fico preso numa falsa expectativa de que somente parar com as drogas faz com que eu me torne um ser humano melhor. E essa, infelizmente, é a maior ilusão que existe no meio da dependência química.